Convidaria agora o Dr. Paulo Teixeira, que é o diretor-presidente do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, que vai fazer a apresentação sobre geotecnologia aplicada à segurança pública, desafios e possibilidades. Bom, boa tarde a todas e a todos. Primeiro, gostaria de agradecer o convite. É uma grande honra de estar aqui hoje com vocês, compartilhando algumas experiências, algumas ações. Acho que a minha apresentação vai fugir um pouquinho das duas anteriores. Vai ser um pouco menos técnica, um pouco mais voltada para a gestão e algumas reflexões que nós temos em relação ao uso da informação. Vou começar falando um pouquinho sobre a segurança pública no Rio de Janeiro nos últimos tempos, né? Nós temos na nossa conjuntura atual obtido assim, reduções significativas de crimes nos últimos anos. Os homicídios dolosos no Rio de Janeiro, em 2006, tinha uma taxa de 41,1 para cada grupo de 100 mil habitantes. No final do ano passado, reduziu para 29,8. Isso daí ocasionou, isso é uma cópia de uma matéria de jornal, uma redução de cerca de 46% nas internações nas emergências dos 4 principais hospitais públicos vítimas de arma de fogo no Rio de Janeiro. Uma redução também de roubo de veículos. Então, em 2006, foram roubados 34 mil veículos aproximadamente, caindo para 20 mil em 2010. Isso daí está levando à redução de preço de seguros de veículos, principalmente nas regiões onde estão implantadas as unidades de polícia pacificadora. Eu vou falar um pouquinho sobre isso aí. Alguns fatores, né, que a gente acha que tem contribuído para esse resultado. Um desses fatores é a implantação das unidades de polícia pacificadora. Começaram a ser implantadas no finalzinho de 2008. Tem recuperado, né, o direito de ir e vir de muitos moradores do Rio de Janeiro. E uma consequência inquestionável é a redução de mortes em confronto nessas localidades. A gente já fez um estudo sobre isso e verificou que nas localidades onde temos UPPs, mortes em confronto com a polícia reduziram drasticamente. Implantação do sistema integrado de metas na rede de redução de delitos, ou seja, até 2009 não se tratava a questão da segurança pelo prisma gerencial. Se tratava apenas como uma questão de Estado. De um tempo para cá se começou a pensar que é um binômio. Segurança pública é um problema de Estado, é uma questão de Estado e é também uma questão de gestão. Então, algumas práticas têm sido aplicadas na segurança pública do Rio de Janeiro e alguns indicadores estratégicos foram identificados, vêm sendo medidos e buscando metas de redução. A letalidade violenta ela é composta da soma de vítimas de homicídios dolosos, lesões corporais seguidas de morte, os autos de resistência, né, mortos em confronto, e os latrocínios. Os roubos de veículo e também roubos de rua, que também é outro indicador composto, pela soma de casos de roubos a transeuntes, roubos de aparelho celular e roubos no interior de coletivo. Então, esse conjunto, essa cesta de indicadores nos permite atacar de uma determinada forma, de uma forma sistematizada, mais organizada, os principais delitos que afetam o sentimento de insegurança da população. Outros fatores que a gente coloca, que também tem contribuído para esse resultado, é a ênfase na utilização de geotecnologias. O Instituto de Segurança Pública, do qual sou presidente, ele tem um setor, que é o Observatório de Análise Criminal, que tem trabalhado intensamente na produção de insumos para o planejamento policial, né? Seja o planejamento da própria Secretaria de Segurança,
seja das forças policiais do Estado do Rio de Janeiro. Nós desenvolvemos desde o ano passado até o final desse ano, né, ainda vamos ter 2 turmas, uma capacitação especializada em técnicas quantitativas, que era uma deficiência que nós víamos dos nossos policiais. A formação do policial ou é enfatizado na área do direito, ou então aquela formação militar, que não permite que aquele profissional faça a leitura, se aproprie do dado e efetivamente tome decisão em cima dele. Então a gente detectou essa deficiência e, junto com a FAETEC, desenvolvemos um trabalho ao longo de mais de um ano. Né? Contamos também com posso dizer que é uma coisa do acaso, mas foi o atual comandante da Polícia Militar, já tinha passado pelo Instituto, tinha sido presidente do Instituto, e levou para a Polícia Militar essa ideia de atuar com foco nas manchas de crimes, ou seja, nos locais de maiores incidências, tratar aquilo de uma forma diferenciada. Tivemos também avanços no programa Delegacia Legal, que é um programa que já vem desde 1999 no Rio de Janeiro. Começou a inauguração da primeira Delegacia Legal, da 5ª DP, e hoje já está, eu botei mais de 85%, eu acho que já se aproxima de 90% do programa concluído. Se espera terminar a construção de todas as delegacias legais até o ano que vem. A implantação da divisão de homicídios também tem contribuído para esse resultado, que foi uma reestruturação na capital de como se registra e investiga homicídios, criando aí um grupo realmente dotado de recursos, né, pessoal, material, trabalho integrado com o Corpo de Bombeiros para remoção de cadáveres, enfim, tentando aumentar a capacidade de elucidação desses crimes. E também um maior controle sobre o funcionamento de ferros velhos e da cadeia que envolve o roubo de veículos no Rio de Janeiro. Então, assim, esses diversos fatores, eles têm contribuído para aquele resultado que nós vimos anteriormente. Mas não são só flores, né, que nós temos aqui. A segurança pública do Rio de Janeiro ainda conta com muitos desafios. As nossas taxas de homicídio doloso, elas são vergonhosas, podemos dizer assim, porque a Organização Mundial de Saúde classifica como epidêmicas taxas superiores de 10 mortes a cada grupo de 100 mil. Então, se nós reduzimos de 41 para 29, demos alguns passos, mas ainda falta bastante para chegar a 10, ou abaixo disso. Redução das taxas de outros delitos, principalmente roubo de rua, e as taxas são muito altas, nós ainda temos muito trabalho pela frente. Um outro trabalho, um outro desafio que o Rio de Janeiro tem é a possibilidade da expansão das unidades de polícia pacificadora. As unidades de polícia pacificadora, elas implantam uma filosofia de polícia de proximidade ou polícia comunitária em algumas regiões do Estado, retomando territórios que antes, como foi falado aqui anteriormente, outras agências públicas não conseguiam entrar e prestar os seus serviços. Então, há um desafio na expansão dessas unidades e, principalmente, que aquele território não seja apenas uma ação de polícia, mas que a polícia ela abra caminho para que a saúde chegue, que a educação se instale, que a assistência social mapeie e identifique quais são as famílias vulneráveis que precisam de alguma atenção especial, enfim, que a cidade e o Estado se desenvolvam. Temos alguns outros desafios. Um deles é estabelecer critérios objetivos para distribuir efetivos e novas unidades policiais no Estado, enfrentar a atividade criminosa organizada, que é também um grande desafio no Rio de Janeiro, mudanças na geografia do crime no Estado, migração de crimes, não estou falando de migração de criminosos. Isso é uma coisa que a gente tenta deixar isso muito claro. Às vezes eu não tenho, através dos dados com os quais o Instituto trabalha, eu saber se o criminoso A saiu daqui e foi para ali. Mas o que nós temos capacidade de ver é se algumas regiões está tendo uma redução muito drástica e está aumentando também de uma forma muito intensa em outra área. Essa migração de crime tem que ser
avaliada e tomadas algumas medidas de forma emergencial. Aquele outro trabalho da migração de criminosos fica com a área da inteligência da polícia. Realização de grandes eventos no Rio de Janeiro nos próximos anos. Eu acho que isso aí é um outro grande desafio, embora eu tenha deixado por último, porque eu acredito que os grandes eventos, e essa é uma opinião compartilhada por várias pessoas na área da segurança pública, eles não são um fim em si mesmo, mas eles têm que ser uma alavanca para que uma série de iniciativas sejam adotadas e que, ao final dos grandes eventos, nós tenhamos uma cidade e um estado melhor. Geotecnologias e as suas contribuições. Eu vou falar aqui muito rapidamente. Coloquei assim algumas coisas muito simples, mas assim, destacando umas peculiaridades desse sistema de informações geográficas. Trabalhar com uma dimensão de pessoas e organizações, uma dimensão que chamo de DIC, que é dados, informações e conhecimento, e as geotecnologias de uma forma mais estrita, né? Quando eu falo trabalhar pessoas e organizações, tem diversos usuários das informações geográficas na área de segurança pública. Então, quando eu falo governo, estou falando de vários outros entes governamentais, outras secretarias de Estado, o próprio governador, Secretaria de Segurança, organizações policiais, enfim, os gestores. Equipes técnicas, então temos várias equipes que se falam, sejam servidores públicos, equipes contratadas que trabalham em órgãos públicos, então o Instituto de Segurança Pública, dentro da Polícia Civil, DGTIT, dentro da Polícia Militar tem dois grupos, que é o CPP, né, que é a Coordenação de Polícia Pacificadora, e a CAC, que é uma Coordenadoria de Análise Criminal, e grupos de usuários, que também são vários grupos, públicos diversos, profissionais da área de segurança, pesquisadores, imprensa, parceiros de outras instituições, sem os quais seria impossível fazer esse trabalho, e que uma característica desses grupos é exatamente enfatizar a velocidade e satisfação das suas necessidades. Quando esses grupos estão motivados, eles colaboram com o desenvolvimento dos sistemas, fazem com que o sistema funcione. Eu vou falar muito rapidamente sobre isso, das informações e conhecimentos, mas falar sobre isso aqui é praticamente chover no molhado para o público que nós temos aqui, mas precisamos de informações tabulares e espaciais, né? Informações disponíveis, registros administrativos dentro da polícia, civil e militar, e outras fontes tabulares também que são muito importantes. Uma característica do sistema de informação geográfica é a necessidade de ter múltiplas fontes de dados, né? Muitas das vezes os dados só da sua organização são insuficientes para você fazer uma análise mais qualificada. E dados espaciais, né? Então mapas, imagens, dados recebidos de outros órgãos públicos, dados produzidos pela própria organização. A gente teve uma experiência muito boa com as UPPs sobre isso. Tecnologias e equipamentos, né, de informática, de cartografia, ferramentas computacionais, então softwares, banco de dados, software para fazer análises espaciais. E uma coisa que eu gosto de destacar é a questão dos métodos e processos. Então, são métodos claros de coleta, de classificação e armazenamento de DIC, né, dados e informação de conhecimento, criação de banco de dados geográfico, recuperação e utilização desse DIC, produção de conhecimento e compartilhamento do DIC, né? Compartilhar esses dados, informações e conhecimento. Bom, eu vou falar de segurança pública, mas talvez isso se encontre com as palestras da parte da manhã. Alguns problemas que a gente tem nessa área a superar. Na área das tecnologias, desenvolvimento de alguns métodos e processos que deem suporte à tecnologia, e também financiamento de pesquisas específicas para essa área. Na área de dados, informações e conhecimentos, problemas que eu elenquei ali, primeiro, a disponibilidade de informações. Às vezes você tem informação sendo produzida em algum lugar, você nem sabe que ela existe, ou quando sabe que existe, você não tem acesso. Então, a disponibilidade da informação é um problema a superar. A outra é a atualização, porque às vezes você tem informações com idades diferentes. Você tem informações produzidas em épocas diferentes e nem sempre você tem acesso à informação mais atual.
E a outra é aquela questão do compartilhamento, que é crítica. Pessoas e organizações. Então, desenvolvimento de capacidades e habilidades é uma questão que envolve tanto pessoas quanto setores, né, dentro de uma organização. A necessidade da capacitação continuada é uma área que tem uma evolução muito rápida. Os profissionais que trabalham nesse setor precisam estar sempre se atualizando, se encontrando, trocando experiências. E uma coisa que já foi pensada no passado, e que é uma coisa que pode ser pensada também, é a questão de um fórum de instituições, né, que envolvam governo e concessionárias de serviço público para a gestão do uso de informações geográficas. Tratar isso daí como uma coisa que não seja propriedade de um setor ou de um órgão específico, mas que tenha aí um grupo de pessoas ou de atores trabalhando essas informações. Agora chega uma parte mais interessante, que é a parte do exemplo do uso. O Rio de Janeiro, hoje, ele é dividido, né, o Estado é dividido em 7 regiões integradas de segurança pública, onde eu tenho um representante da Polícia Militar e um representante da Polícia Civil que tem a mesma responsabilidade de território. Cada região dessa é subdividida em áreas, em AISPs, né, ou Áreas Integradas de Segurança Pública. Essas áreas correspondem a um batalhão da PM e a uma ou mais delegacias de polícia. E as CISPs, né, são as circunscrições integradas, que estão começando a ser implantadas, elas vão corresponder às áreas das 130 delegacias de polícia que têm responsabilidade territorial. Porque temos delegacias de polícia que não têm responsabilidade territorial, como temos batalhões da PM que também não temos. São batalhões e delegacias especializadas, vão trabalhar com temas específicos. Então, um exemplo de como essa informação chegava nas mãos do tomador de decisão, né, do gestor público. Então, ali, incidência de roubo de veículo na capital por delegacia de polícia, um dado de dezembro de 2009. Havia ali a lista das delegacias, valores absolutos, percentuais, percentual acumulado. A mesma informação podia chegar dessa forma, ou seja, uma outra forma de apresentação, um gráfico. Agora, o que podemos supor analisando esses dados? Quando a gente pega aquele mesmo conjunto de dados e a gente coloca no mapa, a gente espacializa, já começa a dar para quem tem que tomar uma decisão uma outra visão. Quando a gente começa a agregar outras informações, essa informação daí, por exemplo, é o traçado da Avenida Brasil. Então já começa a dar para aquele que tem que tomar uma decisão uma outra, peraí, isso aqui pode ter alguma relação com a Avenida Brasil. E assim, nós podemos agregar aqui uma série de outras informações, melhorando, refinando cada vez mais as hipóteses, né, e levando a tomada de decisão mais adequada. Eu vou mostrar aqui um pedacinho da contribuição do Instituto de Segurança Pública nos estudos para a implantação das unidades de polícia pacificadora. Isso aí foi um mapa, análise do alcance de um tiro de um disparo de fuzil do Morro da Mangueira. Deixa eu ver se... Aqui é a Mangueira, tá? Está em vermelho aqui, seria o contorno, né? Essa área aqui em vermelho, no entorno, seria um disparo de fuzil ao alcance de 1 quilômetro, onde poderia chegar um disparo de fuzil da Mangueira. E aqui em verde, passa daqui um pouco. Isso aqui em verde é uma área de 2 quilômetros, né? O alcance útil de um tiro de fuzil é 2 quilômetros. Então, só para vocês terem uma ideia, isso aí foi só uma amostra aqui do que a gente colaborou para estudar isso. Isso aqui foi a delimitação inicial da UPP Santa Marta. Tá? Aqui, também esse trabalho só foi possível graças à colaboração do IPP, né, do Instituto Pereira Passos. A gente usou algumas informações disponibilizada pelo Instituto, e aí eu falo novamente da questão da parceria, a necessidade do trabalho conjunto, né, entre as instituições. Então, isso aí foi um primeiro esboço do que seria o limite da UPP. E agora eu vou tentar juntar as duas coisas.
juntar os desafios com o que eu vejo que as geotecnologias podem ajudar para superá-los, né? Redução das taxas de crime, principalmente padronização de técnicas para confecção e uso de mapas de ponto, mapa temático, de kernel, enfim. Eu vejo, às vezes, as pessoas pedindo mapas, a gente recebe, eu vou até pedir, o Leonardo e o Marcelo trabalham conosco lá, pode levantar, fica com vergonha não. Foram dois pioneiros do Observatório de Análise Criminal, o Leonardo coordena até hoje, Marcelo foi nosso estagiário, hoje trabalha lá e é professor aqui da casa, da UERJ. Então a gente muitas vezes recebia e recebe os pedidos, eu queria um mapa assim, assim, assado, mas a pessoa às vezes não sabe para que vai usar aquele mapa. E a gente às vezes fica naquele dilema, dá um trabalho danado de fazer e sabendo que aquilo pode não ser usado da melhor forma possível. Disseminação do uso de ferramentas é uma coisa que a gente se ressente. E incentiva a pesquisa, né? Principalmente, vamos voltar aqui. Análise de pequenas áreas. Quando a gente olha o tamanho das UPPs, eu tenho UPPs muito pequenas e outras grandes, mas algumas com populações pequenas. E quando você começa a trabalhar com taxas para populações muito pequenas, você começa a encontrar algumas grandes distorções. Então, outras técnicas, né, poderiam ser utilizadas, mas falta estudo, falta investimento nisso. Sistema de vigilância espaço-temporal, a gente começou a trabalhar alguma coisa nesse sentido, mas também eu acho que falta um estudo mais aprofundado, mais base teórica para a gente trabalhar isso. E análise de crimes múltiplos, principalmente essa questão do roubo de veículo, que é interessante. Os veículos às vezes são roubados, às vezes não, eles são roubados em determinadas regiões e são encontrados em outras. A gente começou a fazer um trabalho de uma boa parte dos veículos roubados são encontrados até tantos dias depois, até tantos quilômetros do local onde ele foi roubado. Só que tem outros que a gente vê que existem como se fossem verdadeiros roteiros, né? Os veículos roubados nos bairros X, Y, Z, eles são encontrados no bairro K, J, Y, enfim. E gostaríamos de tentar entender, analisar melhor essas rotas. Esses casos, esses relatórios que nós fazemos hoje, são passados para as polícias, né, principalmente para a Polícia Civil, e algumas prisões de quadrilha já aconteceram em relação a isso, mas eu acho que falta uma investigação científica mais aprofundada. Capacitação de usuários, não vou falar. Expansão das UPPs. Quando nós nos deparamos com a necessidade de estudar áreas para implantação de UPP fora da capital, descobrimos o grande vazio de dados. Então, quando a gente trabalha com a capital, com o município do Rio de Janeiro, a gente tem uma série de informações organizadas. Às vezes você precisa bater em várias portas, mas você consegue informação. Quando a gente vai trabalhar com outros municípios, muitas das vezes, ou esse dado não existe, ou existe num formato de difícil recuperação, enfim, há uma carência enorme de dados geográficos organizados fora da capital. Necessidade de monitorar e avaliar o PPI no entorno. Então, vem sido discutidas algumas coisas, a gente tem trabalhado nesse sentido, mas imaginamos que o suporte da geotecnologia pode ajudar muito nesse monitoramento das UPPs. Critérios objetivos para distribuição de efetivo e criação de novas unidades policiais, né, são problemas de alocação. A gente também vê com muito bons olhos pesquisas ou trabalhos que sejam feitos nesse sentido. Enfrentamento à atividade criminosa organizada, identificação de padrões em territórios. Isso aí é uma coisa que poderia colaborar em muito para realizarmos o nosso trabalho. E eu estou terminando. Migração de crimes é mais uma aplicação de sistema de vigilância espaço-temporal. A realização de grandes eventos, eu acho que é uma necessidade que, para mim, é absurda, de cartografia digital, ou seja, informações da cidade, né, informações sobre a cidade. Principalmente, botei aqui uma mistura explosiva, né? Rede de concessionárias, eu botei aqui energia, bueiros e gás.
Isso aqui pode virar um bueiro-bomba. Então, plantas baixas de prédios de interesse da segurança pública, locais de grande concentração de público. Às vezes você, com uma planta baixa de um prédio onde vão se concentrar muitas pessoas, isso pode, na hora de salvar uma vida, fazer toda a diferença. E equipamentos e serviços da cidade. Quando a gente fala da capital, a gente tem isso, como eu já falei, com muita qualidade. Quando saímos da capital, os problemas são muito grandes. Por que eu falo de grandes eventos e fora da capital? Porque nem só nós temos a capital principalmente como palco do evento, mas centros de treinamento, locais de hospedagem, enfim, uma série de outras instalações, uma série de outros equipamentos que vão ser utilizados para que esses eventos sejam possíveis, vão estar fora da cidade do Rio de Janeiro. Bom, eu vou mostrar aqui, finalmente, uma ferramenta que foi desenvolvida no ano passado, né? A gente terminou o desenvolvimento dela em dezembro, mas durante os primeiros meses desse ano ela veio sendo depurada, entrou em operação em algumas áreas ainda estamos expandindo o uso da ferramenta, que é o WISP-Map, uma ferramenta nossa. Aqui tem aplicativos para o próprio Instituto, para a Polícia Militar, Polícia Civil, para o PP, enfim, tem uma série de possíveis usuários aqui da ferramenta. E você tem um acesso fácil a mapas. Eu não vou detalhar porque tem um leque enorme de opções nesse menu, que vai falar desde de mapa de pontos, a gente pode estudar uma área específica e a partir dali montar gráficos de uma forma muito simples. Isso aí foi feito para facilitar o uso do agente que trabalha naquele primeiro contato, né? Ou seja, seja o policial de delegacia, seja o policial militar que está encarregado do planejamento operacional, ele não precisa ter uma grande sofisticação de conhecimento, mas ele tem que saber procurar a informação que vai responder a pergunta dele. E aí o último exemplo, né? A gente vai dando uma zoom naquela ferramenta até chegar aí, onde a gente consegue identificar instalações, enfim, áreas verdes, equipamentos urbanos, e aí pode colocar um monte de coisa e fazer várias análises em cima disso. Bom, aqui está o nosso e-mail e telefone, e me coloco à disposição para responder as perguntas de vocês. Muito obrigado. Abrimos então para perguntas também pela web. Alguém tem uma pergunta? Levanta a mão, por favor. Lá atrás. Temos outra ali. Boa tarde, meu nome é Nilo, sou engenheiro cartógrafo do IBGE. Primeiro, antes de fazer um comentário que eu quero fazer para o Paulo Teixeira, parabenizar pela organização, pelo evento. Um evento na área de cartografia há mais de 30 anos, aliás, fui formado aqui na UERJ. Eu fico muito contente de ver que mapas estão sendo usados para planejamentos diversos. Né? Hoje pela manhã a gente teve 3 palestras falando de infraestrutura de dados. Uma em nível federal, uma em nível estadual e outra em nível municipal. O Paulo falou aqui agora uma coisa interessante, que é a criação de um fundo estadual para discutir a questão da informação geográfica. E pela manhã teve um palestrante que falou de infraestrutura estadual de dados geográficos. Eu acho que o caminho é esse mesmo. Né? Só que o palestrante da manhã disse que ele encontra dificuldades em estabelecer essa infraestrutura, porque tem municípios no Estado que não querem se integrar a essa infraestrutura. E ele também citou que existe uma lei estadual que cria uma comissão estadual de cartografia.
O fórum, eu acho que já existe, que é essa Comissão Estadual de Cartografia. Resta, né, o próprio Estado, né, através das suas secretarias, e qualquer secretaria hoje, eu tenho essa impressão, necessita de informações geoespaciais, e a gente tem um exemplo claro agora na parte da tarde, que a palestrante Adriana apontou lá áreas de incidência de dengue. O colega aqui da frente ressaltou muito bem que ele não via trabalho de educação em relação à prevenção. Né? E foi exatamente por conta de uma questão de segurança pública, né? Então a gente vê como essas coisas têm afinidade. Né? Então eu acho que é importante o Estado investir, né? Em termos de representantes do Estado aqui, e eles podem falar melhor do que eu até, e como vai falar aqui, investir nesses fóruns específicos. Agora, a questão que eu queria levantar para o Paulo é como você fala que vocês estão estruturando bases de dados, né, quando você fala que necessita de capacitação. Essa capacitação que você fala é para o corpo técnico da Secretaria de Segurança Pública, de uma maneira geral, inclusive os policiais, detetives, ou só para quem está na parte de planejamento, gestão? Bom, o que a gente visualizou, assim, o nosso corpo técnico dentro do Instituto de Segurança Pública está aqui. É muito pequeno. As pessoas que nós temos para trabalhar são poucas e são bem qualificadas para isso. O maior desafio é levar o uso dessa informação para o agente que está nas unidades policiais, seja numa delegacia de polícia, seja num quartel da Polícia Militar. Esse é o maior desafio. Primeiro, ele entender que ele faz parte de um conjunto, né, de um sistema, onde a correção da informação que ele dá à entrada, ou seja, um registro de ocorrência policial numa delegacia, ou um atendimento feito pela Polícia Militar, vai se transformar em insumo para o planejamento. Isso daí é um grande desafio. E o uso da ferramenta mais simples possível para esse usuário. Mas eu acho que a ênfase a ser dada, pelo menos no momento, é para o usuário da ponta. Temos outra pergunta ali também. Nilo, só uma correção. Quando eu falei que alguns municípios não queriam participar da rede, não é na atualidade, isso foi no passado. Né? Hoje em dia a gente tem tido uma boa receptividade, quando a gente vai aos municípios, tem uma boa receptividade. Eu queria fazer uma pergunta. No início do programa Delegacia Legal, a extinta Fundação CID colaborou com o programa na parte exatamente da inteligência. Nós construímos duas aplicações que foram chamadas de Locus Guia e Locus Web. Né? Um era para o georreferenciamento das ocorrências policiais e o outro exatamente para análise, para a criação da mancha criminal a partir de uma série de crimes. Tem até pessoas que participaram do programa, aqui a Renata, o Fábio Santos, que é do IBGE, também participou do programa, botaram a mão na massa mesmo, de acordo com alguma seleção do pessoal, inclusive do ISP, de tipos de crime, horário, dias da semana, exatamente para auxiliar a tomada de decisão. Esses aplicativos eles foram implantados em todas as 36 delegacias, né? Não, as 40 delegacias, mais nas especializadas, e no ISP também. Né? E exatamente a expansão, o projeto piloto foi a capital, né? A 77ª Niterói também foi. E ele esbarrou exatamente na falta de cartografia
para expandir, principalmente para a região metropolitana, que é a área mais crítica depois da capital, né? Eu queria saber apenas o seguinte, ainda está em funcionamento como elemento de análise? Eu sei que algumas delegacias usam, porque eu já vi, principalmente o Locus Guia. O Locus Web, eu não sei se ainda continua sendo usado como ferramenta. Eu queria saber se vocês ainda usam, se houve algum tipo de ampliação ou de reformulação dos sistemas. Bom, eu vou responder a sua pergunta. Aquela ferramenta que eu mostrei, o SPMAP, ele absorveu as funcionalidades tanto do Locus Guia quanto do Locus Web. Então, aquilo que esses aplicativos faziam, a gente tem opções ali no menu próprios para a Polícia Civil para localizar logradouros, fazer ali uma estatística, enfim, isso daí já foi absorvido pelo SPMAP. Então, ele continua vivo a ideia, né, o conceito, só que ele foi adaptado, aprimorado e colocado dentro desse novo ambiente, mas ele está ali. Tá? Mais uma pergunta? Também? Na verdade, é uma proposta. Eu queria propor a todos que estão aqui, representantes do governo estadual, claro que os representantes que estão aqui não são os governantes, não são aqueles que decidem efetivamente a parte política financeira do Estado ou do município, enfim, mas são técnicos que têm sua importância que possam levar. Eu acredito que o ABGIS, a UERJ, tem um papel fundamental na questão da formação e na educação, por ser da universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, dentro dessa proposta que o colega lá atrás falou, eu acho que a gente poderia pensar numa formação de rede de formação e capacitação, tanto dos agentes públicos, seja na saúde, na segurança pública, na defesa civil, enfim, todos os municípios, e a UERJ ter efetiva participação nisso, utilizando a sua capacidade de formação, que ela tem. Então, claro que ela precisa de dinheiro. Não vamos ser hipócritas e dizer que não. Ela precisa de que alguém financie tecnologia, você pode fazer tecnologias à distância. Eu adoraria que os meus alunos de enfermagem pudessem ter uma mínima noção do que é aquilo ali, sobre dengue. Não achar que dengue é só um caso com febre alta e hemorragia, mas saber que ele tem relação com mosquito, com infestação, com geoprocessamento, que não sabe. Aluno de enfermagem, aluno de medicina, aluno de biologia, nunca viu isso na vida. Ou se viu em cursos extracurriculares, né? Então seria interessante não só a formação para dentro, como a formação para fora. Eu acho que a UERJ deveria ter esse papel fundamental. Se já não tem, acho que é uma proposta que deveria caminhar. Temos mais uma pergunta lá atrás. Só complementando também aí a proposta, que hoje a gente tem facilidades para vocês fazer as pessoas terem acesso à informação geográfica, né? Na web, a gente tem diversos programas gratuitos que são extremamente funcionais e extremamente conversacionais, né? A gente não precisa hoje, para efeitos didáticos, ter programas onde você tem que pagar licenças milionárias e ter dificuldades em fazer isso. Então, assim, complementando a proposta, acho que o LabGIS pode, eu acho que é excelente essa proposta, ser um centro catalisador mesmo de capacitação dentro do Estado do Rio de Janeiro nas ferramentas de geotecnologia. Só um pequeno esclarecimento. A gente já vem interagindo com vários setores da máquina pública estadual e municipal. Não? E nessa linha da formação, da capacitação e no uso de geotecnologias. E
oferecemos cursos não só com base em softwares pagos, como é o caso do ArcGIS, mas oferecemos também em softwares livres. Agora mesmo estamos desenvolvendo um curso a pedido dos Correios na plataforma Quantum GIS. Então isso a gente já tem feito, e como eu disse no início, a proposta de estruturação desse evento decorreu justamente desses contatos com os vários parceiros do setor público, em que se percebia claramente que há uma total segmentação dentro da estrutura pública, né? E que talvez fosse muito simples criar essa sinergia a partir do momento que nós nos reuníssemos e começássemos a apresentar as nossas potencialidades, as nossas dificuldades, né? E a soma disso talvez seja, né, essa nossa expectativa, exatamente a construção de um movimento integrado, de um processo sinérgico, né, de todas essas estruturas públicas, para que a gente consiga sensibilizar, num primeiro nível, no primeiro objetivo, sensibilizar os governantes, né, de que geotecnologias é muito mais do que uma ferramenta que dá ou produz mapas rápidos e bonitos e principalmente os livram, né, das pressões da imprensa e coisa que rapidamente eles dão os resultados com os mapas gerados, mas que é uma ferramenta extremamente poderosa na dimensão estratégica dessa máquina pública, né? Mas aquilo que o Delson colocou, a preocupação dele, quer dizer, até que ponto essa cultura chega na ponta, no servidor, no técnico, né? Mais distante do núcleo gestor, do núcleo diretor, isso será uma consequência natural da construção dessa filosofia. Se nós conseguirmos transformar o uso de geotecnologias de uma simples ferramenta numa filosofia, numa cultura de trabalho, de base planejada, certamente será uma consequência natural que todas as pessoas na esteira da produção, né, terão os seus respectivos níveis de conhecimento dessas tecnologias, né? Estava até comentando, né, que seria a mesma coisa. Hoje ninguém mais contrata um excelente datilógrafo, né? O cara pode chegar e falar, eu sou excelente datilógrafo. Primeira coisa que você vai perguntar, assim, qual é a sua cultura em informática? Porque isso já está absolutamente apropriado pela lógica produtiva, né? Isso me parece, o desafio que nós temos pela frente, porque precisamos sensibilizar para cima na estrutura, né? Mas também, ou até em função disso, né, esperar que a gente tenha em futuro muito próximo essa capilarização do entendimento do que é hoje a necessidade de nos utilizarmos dessas ferramentas, né? Senão nós vamos ficar muito no nível técnico, no nível da capacitação funcional, pragmática da utilização dessas ferramentas e talvez não atinjamos o que é o fundamental, que é a construção desse processo sinérgico, dessa lógica, né, que seria transversal a toda essa estrutura. Porque para trás, ou seja, para dentro da máquina pública, há essa resposta da efetividade da ferramenta, mas há, principalmente, a partir da aplicação dessas tecnologias, o cumprimento da missão pública, que é o de dar transparência à ação pública, o de dar respostas rápidas e, principalmente, respostas
confiáveis, né, com um mínimo, né, aceitável de fidedignidade. Então, o LabGIS tem, inclusive, se oferecido a isso. O LabGIS tem procurado os parceiros públicos para sugerir, né, que eles utilizem a universidade para este tipo de colaboração, né? Eu não ia fazer esse jabá, né, mas já que nós fomos citados, gentilmente citados, eu me vi obrigado a fazer isso. Tá? Obrigado. Bem, então acho que a gente encerra. Queria agradecer a participação do Tenente Coronel Teixeira. Então agora queria agradecer também a Mundigel pela transmissão de parte do nosso evento via webinar. Tá? Estimo que esteja acabando agora o nosso último webinar, que será emitido hoje. E lembrar, bem, a gente tem nosso coffee break agora, e a última chance de vocês participarem do sorteio da Global Gel. Tá? Vai sortear em Marinho Satélite lá. Então a gente faz uma pausa até 4h30, tá? A pausa até 4h30, a gente volta para a mesa redonda. Todos os palestrantes retornam à mesa, a gente vai debater os seguintes pontos. Oi? Bem, estava na programação original meia hora, mas pode ser 4h20, não tem problema não. A integração das informações entre setores públicos, criação de um repositório central de geoinformações, adesão dos setores estaduais e municipais à Índia, e normatização, qualidade de dados geográficos e gestão da geoinformação. São pontos bastante emblemáticos que a gente vai abrir. Inclusive, a gente estima que nesse finalzinho a gente já tem uma preliminar da dinâmica que a gente gostaria que fosse a mesa, onde vocês participassem bastante também. Então, a gente volta às 14h20, ok? Foi todo mundo que teve a chance de almoçar. Nomezinho aqui na urna, não pegou o ticketzinho lá fora?